Uma outra maneira de dar o diagnóstico do espaço rural é utilizando então o mapa ou a planta baixa. Ou qualquer desenho da propriedade está localizado nele o centro magnético, os pontos astrológicos relacionados aos 12 planetas, pontos positivos, pontos negativos, tá, para balancear essa vibração do campo eletromagnético. Também na propriedade está situado os pontos deletérios, onde já ocorreu algum acidente, morte de animais ou outra forma de uma vibração negativa deletéria que prejudica a propriedade. No entanto, para sabermos o diagnóstico, como trabalhar com esse campo eletromagnético, nós precisamos localizar os pontos, que são os pontos, os 7 pontos magnéticos, que é comparado ao corpo humano, que é comparado ao animal, que tem todos esses centros magnéticos em funcionamento. Então nós passamos o pêndulo, utilizando a radiestesia, sobre a superfície do mapa, nós vamos localizar esses pontos que têm uma vibração mais acentuada. Localizando esses pontos, nós podemos trabalhar depois por ressonância, aplicando homeopatia, para que ele venha a correlacionar e funcionar na propriedade. Então vamos verificando, vamos correndo o pêndulo em cima da propriedade. Quando chegar num ponto vibracional, ele vai acusar que ali tem um ponto magnético. Então aqui nesse ponto acusou, eu vou marcar onde ele está localizado. Como eles são 7 pontos, primeiro eu acho os campos vibracionais desses pontos e depois eu vejo qualquer, dos 7 qualquer. Os 7 centros magnéticos, nós colocamos uma numeração para facilitar a localização deles na planta. Eles são, o número 1 nós colocamos como básico, que é o centro básico. O número 2 é o esplênico umbilical. O número 3 é o plexo solar. O número 4 é o cardíaco. O número 5 é o laríngeo. O número 6 é o frontal. E o número 7 é o coronário ou a pituitária. Desses 7 centros que nós localizamos, nós vamos identificar qual é o de maior vibração. Esse de maior vibração comanda e distribui as homeopatias por ressonância para todos os outros. Após então ter localizado os 7 centros magnéticos, eu vou identificar cada um deles. Então eu chego no determinado ponto, eu não sei qual é, então eu pergunto se ele é o básico, se ele é o esplênico, está acusando que não. Se ele é o plexo solar, se ele é o cardíaco, se ele é o laríngeo, se ele é o frontal. Quando eu citei frontal, ele acusou, então esse aqui é o frontal. O frontal é de número 6. Então esse aqui já está identificado, é o frontal. Aí eu passo para outro ponto para identificar o outro ponto. Após localizar então os 7 pontos, eu vou verificar qual deles tem a maior vibração. Ele tendo a maior vibração, o seu raio de ação é maior, o seu diâmetro também. Então eu começo aqui no centro básico, se é o de maior vibração. Acusa que não. Vou no número 2, o esplênico, que é a maior vibração, se tem a maior vibração. Não. Vou no 3, tem a maior vibração. Não. Vou no 4, acusou como a maior vibração. Simplesmente para confirmar, eu vou consultar os outros. Se é maior vibração, acusou que não. Se é de maior vibração, não. Se é de maior vibração, não. Então voltando no 4 para confirmar o de maior vibração. O centro magnético de maior vibração da propriedade é o 4. No entanto, eu vou ligar todos os outros nesse ponto 4, é onde eu posso aplicar as homeopatias que vai corresponder a uma vibração em todo o plano da propriedade. Então, aqui no caso, o ponto, o centro magnético cardíaco, que é o número 4, é o de maior vibração. Por ele, eu posso vibrar na propriedade toda, aplicar a homeopatia, assim economizando mão de obra e facilitando a aplicação da homeopatia, que funciona por ressonância e está correlacionado praticamente com todo o desequilíbrio da propriedade. Após então localizarmos os centros magnéticos da propriedade,
nós vamos aplicar a homeopatia no centro de maior vibração, que aqui no caso o centro de maior vibração é o centro cardíaco. Aplicamos então, gotejamos as homeopatias que foram indicadas pela radiestesia, qual seria. Então, após aplicarmos essas homeopatias no centro magnético de maior vibração, nós colocamos o pêndulo para que, de forma ressonante, ele venha atingir toda a propriedade e executar o tratamento que nós precisamos. O pêndulo gira até o ponto de parar. Quando ele para, é porque já foi feito por ressonância a aplicação em toda a propriedade. Existe também uma outra forma de trabalhar sobre a propriedade, que é utilizando os 12 pontos astrológicos. A forma de encontrar os 12 pontos astrológicos utiliza também a radiestesia, utilizando o pêndulo sobre a superfície do mapa. A diferença é que a pergunta que se faz ao pêndulo é que localize o ponto astrológico. Então nós estamos agora procurando onde que estão os 12 pontos astrológicos. Que os 12 pontos astrológicos também é parecido com os nossos pontos que tem no nosso corpo, está relacionados com os 12 astros. E aí ligados também aos planetas e ao nosso signo. E a propriedade dentro do mapa também tem um signo. Vamos procurando aqui onde vamos achar os 12 pontos astrológicos da propriedade. Então aqui foi localizado um ponto. Esse trabalho de localização dos pontos, ele pode ser encontrado numa planta baixa, traçada de forma manual, desde que o proprietário saiba a proporção da propriedade, como pode ser feito sobre uma foto, como pode ser feito também sobre uma foto aérea. Todos eles têm a mesma utilidade e o funcionamento é o mesmo. Como nós fizemos a localização e a identificação dos centros magnéticos, nós fazemos também a localização e a identificação dos pontos astrológicos. Então, após encontrarmos os pontos astrológicos na planta, nós identificamos esses pontos. Então, pegamos o ponto e perguntamos, de acordo com a ordem que é estabelecida pelos astros e pelo signo, se é o número 1, que é aquário, se é o número 2, que é peixes, se é o número 3, que é áries, se é o número 4, que é touro. Então acusou já o número 4 nesse ponto, que é a regência aí, que é o signo de touro, que tem a regência de Vênus. Localizando então aqui esse ponto astrológico, que é de touro e regido por Vênus, nós fazemos assim sucessivamente com todos os outros. E finalmente nós localizamos desses pontos astrológicos de maior vibração que caracteriza o signo e o astro regente da propriedade. Desses 12 pontos astrológicos, um desses pontos é o de maior vibração e aquele que for de maior vibração praticamente é o signo da propriedade. O ponto de maior vibração aqui na propriedade é o 12. O 12 então é o signo de Sagitário, que é regido pelo planeta Júpiter e tem o elemento fogo como a sua força. Então eu vou ligar todos os outros pontos no ponto 12. Da mesma forma que localizamos os pontos magnéticos, localizamos também os pontos astrológicos. Os pontos astrológicos foi localizado aqui, o 12, é onde nós vamos aplicar também as homeopatias correlacionadas com o tratamento. Para que então não venha danificar o mapa, nós colocamos um plástico transparente sobre o mapa. Nós aplicamos em cima do ponto astrológico de maior vibração, da mesma forma que fizemos no ponto magnético. Também vimos aqui com o pêndulo, e o pêndulo, deixamos o pêndulo girar nesse ponto para que todos os pontos astrológicos da propriedade sejam ativados e também venham harmonizar na produção dessa propriedade. Nós utilizamos os pontos astrológicos para trabalhar por vibração, por ressonância à distância, através dos astros, a florada, a brotação e as doenças de época.
E podemos então ativar essa brotação, essa florada, usando a homeopatia correspondente e utilizando também a cor das flores, como o planeta Júpiter é a cor branca, como o verde é o Sol, e assim por diante. Para cada época, para cada florada, nós usamos um tipo de homeopatia e um planeta devido. A radiestesia também serve para outras utilidades, como por exemplo, invertermos o direcionamento e o fluxo de vibração de um fermento que é utilizado para queijo, e ele sendo invertido, ele pode ser utilizado para a produção de álcool. Então nós temos, por exemplo, um fermento para queijo. Vamos ver qual que é o seu direcionamento. Então, eu colocando o pêndulo sobre ele, eu pergunto qual que é o direcionamento dele. Se ele está norte-sul, leste-oeste, noroeste-sudeste, nordeste e sudoeste. Então, vamos ver aqui ele vibrou esse fermento de norte a sul. Esse fermento que está vibrando de norte a sul, ele é próprio para a fermentação, para produzir o queijo. E eu quero inverter esse fermento para ser usado para fermentar a cana e produzir o álcool. Então eu vou solicitar ao pêndulo que faça essa inversão e coloque na inversão correta, para que ele seja usado para fermentação de cana. Então eu vejo aqui que ele inverteu, passou para oeste e leste. Mesmo sendo um fermento de queijo, ele pode ser usado para fermentar a cana e produzir um álcool de melhor qualidade. Para fazermos então a inversão, ou mudando a polaridade do fermento, nós usamos aqui um plano então do norte-sul, leste-oeste, nordeste-sudeste, noroeste e sudoeste, que são direcionamentos que nós temos no plano eletromagnético de um fermento. Nós primeiro identificamos qual que é a sua polaridade e depois, de acordo com a necessidade, nós pedimos, solicitamos que o pêndulo faça essa inversão. Então, as bactérias ou os micro-organismos que estão lá dentro, eles, no campo eletromagnético, eles invertem e mudam para o sentido que nós estamos precisando para efetuar a fermentação.